Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro e vamos continuar com a nossa análise semanal do número de casos de Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro gráfico que eu quero trazer, ele está atualizado com os dados de semana passada. Essa curva aqui foi a curva que eu me baseei para fazer todo o vídeo da semana passada. Então, dia 31 de maio, estava sendo registrado ali 9.332 casos. E agora eu queria mostrar uma comparação com os dados atuais para o mesmo período. Hoje, no dia 8 de junho, está sendo registrado mais de 10 mil casos, quase 11 mil casos no mesmo período. Por que eu estou trazendo essa comparação? Só para a gente ver a diferença que aconteceu nos dados de uma semana para outra. Aparecendo aqui uma represagem de 1.567 casos que demoraram uma semana para aparecer aqui no sistema. Isso dá uma diferença de 17% no número de casos, é uma diferença muito grande. E até uma semana, vamos e vemos, não é uma represagem tão absurda, mas eu queria chamar a atenção para essa represagem de 2 semanas. Porque há 2 semanas atrás teve uma diferença aí de 563 casos, 7% de diferença há 2 semanas atrás. Isso daqui eu acho mais grave do que uma represagem de uma semana, por maior que seja. Não podia ter 7% de diferença 2 semanas atrás. A gente vê que, claro, quanto mais para trás a gente vai, 3 semanas, a represagem já fica bem menor e 4 semanas ela praticamente desaparece. Ou seja, a gente pode confiar 100% nos dados de 28 dias atrás, 21 dias atrás, se tiver uma margem de erro, mas 2 semanas atrás a gente já tem que dar uma repensada nos dados de até 7%, arredondando aí dá para pensar 10% a mais 2 semanas atrás e 20% a mais há uma semana atrás. Mas enfim, vamos dar uma olhada nos dados que a gente tem. Esses dados aqui são os dados completos das últimas 8 semanas, atualizados até o dia 7 de junho, com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. E o Rio Grande do Sul estava aí registrando um pouco mais do que 12 mil casos, então põe aí mais 15, 20% pode entrar aí, mais 2.400 casos, vamos arredondar para 2.000, talvez chegue a 14.000, 14.500 casos aqui no dia de hoje, daqui a uma semana ou quando os dados forem consolidados de todas as secretarias municipais. A gente pode também tentar chegar um pouco mais próximo da realidade, só adicionando, fazendo aquele ajuste com os dados de Porto Alegre que não entraram no sistema. Como eu tenho os dados de Porto Alegre bem organizados, é fácil para mim fazer isso daqui, esse ajuste, e chegaria só colocando Porto Alegre a mais na conta, a 12.668 casos, uns 500 casos a mais do que a secretaria registra. E enfim, agora a gente pode começar a dar uma olhada nos aumentos semanais, tanto absolutos quanto os relativos, e ter uma notícia boa aqui para começar, né? Nessa semana passada, na semana do dia 24 até o dia 31, mesmo com aquela represagem de 1.500 casos entrando a mais, o aumento ficou bem controlado, ficou só em 25% de aumento, totalizando um pouco mais do que 2.200 novos casos. Então, mesmo que daqui a uma semana continuem entrando dados aqui para o dia 31, digamos que entrem mais 500 dados, 500 casos aqui no dia 31, esse aumento vai continuar de 2.700 novos casos contra 2.700 novos casos da semana anterior. Ou seja, parece que essas semanas aqui tiveram o mesmo crescimento absoluto e, claro, daí tem um crescimento relativo bem menor. E essa semana ainda vai entrar ainda mais 1.500 casos, talvez fique mais ou menos no mesmo patamar das 2 semanas anteriores. Ou seja, parece que começou a dar uma acalmada no crescimento. A gente vinha aqui vendo nas 8 semanas anteriores, né, o crescimento absoluto, o aumento absoluto, crescendo muito. Ó, 300 novos casos, depois 500 e poucos, depois 900, 1.500, 2.000 novos casos, 2.700 novos casos, e agora começou a dar uma acalmada. Então isso pode estar indicando que o Covid-19 está desacelerando no estado. Isso é uma boa notícia.
Outra boa notícia é o número de casos ativos. Lembra que semana passada eu falei que com certeza, mesmo com a represagem, eles não iam subir de 4 mil? Pois é, isso daqui se concretizou. A gente continua com mais ou menos um patamar aqui entre 3 e 4 mil casos ativos. Essa semana aqui até gostaria de ter visto os casos ativos caindo mais, porque a gente sabe que vai entrar mais casos ainda na conta aqui, mas mesmo que entre 1.500 casos, porque aqui já estou considerando os 500 de Porto Alegre, vai passar pouco de 4 mil, ou seja, o número de casos ativos não está crescendo tanto. Isso daqui pode indicar que a gente está chegando num estágio de platô, ou seja, que o crescimento fica mais ou menos constante e o número de casos ativos não se altera. E depois de um estágio de platô, pode acontecer um decrescimento, que indica que esse platô foi um pico, ou, claro, pode vir uma nova subida, né, que indicaria como se fosse uma segunda onda da doença, tá, pessoal? Então a gente pode dar uma olhada aqui no número de óbitos do Rio Grande do Sul, e a taxa de letalidade está muito boa, 2,3%, e isso com a represagem. Sem a represagem provavelmente ela volte lá para 2,2%, que nem está na semana passada, e o mais importante é que ela está em franco decrescimento. Por que ela está nesse decrescimento? Porque a gente está testando mais. Com os testes novos que o Rio Grande do Sul está fazendo, claro, a gente detecta mais pacientes e a taxa de mortalidade, de letalidade, aliás, fica caindo. Isso é muito bom. E aqui, olha, observa bem as 4 últimas semanas. Lembrando que óbitos praticamente não tem represagem. A maior parte dos óbitos são casos que entraram no sistema há mais tempo, então a gente não está tendo represagem nos óbitos. Por exemplo, um paciente que está vindo a óbito hoje, ele provavelmente entrou no sistema há 3 ou 4 semanas atrás, então esse dado já está consolidado. E observa que o número de óbitos, o absoluto, nas últimas 4 semanas, foi o mesmo. 44, 47, 44, 44. Esse 47 aqui só para estragar a brincadeira, né? Não, brincadeira. Foi o mesmo nas 4 últimas semanas. Isso daqui corrobora com aquela teoria que eu acabei de falar, de que a gente pode estar passando por um platô no avanço da doença. Claro que o percentual relativo vai diminuir, né? O aumento relativo vai diminuir, porque se tu tem o mesmo número de novos casos e os casos estão aumentando, esse percentual aqui diminui, que é uma ótima notícia. Isso daqui pode estar indicando que a gente em breve vai chegar num platô, ou já está num platô. Que mais? Então aqui voltando para o Rio Grande do Sul, a gente pode dar uma olhada na comparação de Porto Alegre com o todo, e a gente vê que Porto Alegre realmente, embora no início aqui de abril tivesse uma grande concentração dos casos, agora já não está mais com os casos concentrados, está ali na faixa de 11% a 13%. Eu acho que essa semana deu um aumento maior em Porto Alegre do que no Rio Grande do Sul. Então, mesmo que depois entrem esses novos casos aqui que ainda não vieram, vai chegar aí a 12%, não vai ficar muito mais do que isso. E, bueno, eu reclamo bastante de algumas coisas da Secretaria Estadual da Saúde, mas só que eu também queria elogiar o que deve ser elogiado, né? Aqui o painel essa semana modificou, ele está trazendo algumas informações bem legais, está trazendo novas informações, em especial está trazendo as hospitalizações. Isso daqui era uma curiosidade que eu tinha, porque eu não sabia mesmo qual era o número de pessoas que era hospitalizada. A gente está vendo aqui que é 15% dos casos totais de Covid-19 é que estão precisando de hospitalizações. Aqui outra coisa muito importante, está trazendo a taxa de ocupação das UTIs, lembrando que isso daqui não é apenas para pacientes Covid, lembrando que isso daqui é para todos os pacientes. Então a gente tem aí 1.378 pacientes em UTI contra 1.920 leitos no estado inteiro, então tem aí uns 580 leitos livres. A gente sabe que nem todos esses leitos atendem pacientes Covid, a gente sabe que tem uma cota para pacientes Covid, até porque tu não pode misturar, né, paciente Covid com paciente não Covid, porque senão aí tu tá piorando muito a situação da pandemia. Mas então aí a gente tem ainda 580 leitos, se sei lá, se um terço desses 580 for para Covid, dá uns 200 leitos Covid ainda. Então tá, vamos dizer assim, ainda tem espaço para margem de manobra, o nosso sistema não está realmente muito perto do colapso. O que mais que eu posso falar dessas imagens aqui? A gente vê a concentração dos casos de Covid, está aqui nessa faixa
que eu diria que vem assim, vem de Porto Alegre até ali Passo Fundo, Erechim, nessa faixa, passando aqui pela Serra, aqui onde está uma grande concentração dos casos de Covid, e aqui em Santa Maria tem outro foco, outro polo dos pacientes de Covid-19. Então, o portal aqui está bem legal e a planilha aqui, os dados em CSV também, para quem gosta disso, está bem boa de se analisar, de retirar dados dali. Então agora a gente pode começar a falar um pouco nas bandeiras. A gente vê aí que essa semana tá todo mundo com bandeira laranja, como sempre. Tem poucos lugares com bandeira amarela, como sempre. Isso daqui é o natural. Eu sempre falo isso. Por que que isso daqui é o natural? Porque tem essas duas colunas aqui que sempre puxam a nota de todo mundo para baixo, contando 25% da nota inteira. Aqui já deu uma nota laranja, aqui deu uma nota amarela. Isso daqui está acontecendo todas as vezes. Mas eu quero trazer um pouco esse sistema de bandeiras para chamar a atenção de alguns pontos, de algumas cidades, algumas regiões onde não está legal. Eu quero chamar a atenção especialmente aqui para essa macro região do Vale, dos vales, né? Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Lajeado e região. Olha esse número, os leitos de UTI nesses lugares começaram a cair muito. Olha só a comparação, número de leitos de UTI disponíveis no último dia dividido pelo número de leitos de UTI há 7 dias atrás, ou seja, caiu 32% numa mesma semana. A gente vê que isso não é o normal para todo o estado. O estado continuou praticamente com os mesmos leitos de UTI disponíveis. Aqui, outra coisa que eu quero chamar a atenção é essas 6, 7 regiões aqui, a região de Santa Maria e Uruguaiana, o número de pacientes Covid em leitos clínicos aumentou 86% em uma semana. E nessas outras regiões, você que está meio ruim de ler, aumentou 68% em uma semana. Essa região aqui inclui Porto Alegre. Olha só, nessa macro região aumentou quase 70% o número de pacientes Covid internados de uma semana para outra. Isso é um aumento significativo, tem que abrir o olho. Os demais quesitos eles estão mais ou menos normais, exceto, claro, o número de hospitalizações que a gente vê aqui em Taquara duplicando, em Novo Hamburgo triplicando, Ijuí também multiplicou por 2,5, Palmeira das Missões multiplicou por 5 o número de hospitalizações de uma semana para outra. Isso aqui é um aumento muito grande, muito grave. Erechim duplicou e aqui Santa Cruz do Sul também duplicando o número de pacientes hospitalizados de uma semana para outra. Tá, pessoal? Bueno, então é isso aí, está nessas regiões que eu dei uma chamada de atenção. Abre o olho, fala com as autoridades locais e pede que seja cuidado, porque esse sistema de bandeiras, infelizmente, ele está uniformizando demais. Ele está puxando todo mundo para as mesmas bandeiras e acaba não diferenciando uma região da outra. Tá todo mundo laranja, mas tem regiões que estão mais laranja do que outras, vamos dizer assim. Tem regiões que têm aspectos que têm que ser levados em consideração. E esse sistema de bandeiras, ele está varrendo esses aspectos para baixo do tapete, tá, gente? Bueno, então é isso aí. Se cuida é fundamental. E se puder aí dar um puxão de orelha nos governantes locais, dá esse puxão de orelha. Eu sempre tento falar aqui para a gente se unir, para a gente conseguir vencer essa pandemia, tá, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima.